estamos na linha com Carlos Bocurri, ambientalista e membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONSEMA, para tratarmos do projeto de lei que prevê o fim das sacolas plásticas em supermercados de São Paulo, texto que foi aprovado pela Câmara Municipal ontem, e o prefeito Gilberto Kassab já mandou falar hoje que vai sancionar o texto. Olá, senhor Carlos. Está certa a pronúncia? Bocurri? É Carlos Bocurri, isso. Bocurri. Então, muito obrigado por atender a Rádio Estadão e ESPN. Bom, as sacolas plásticas são as vilãs da vez, né? Já foi a garrafa PET, agora é a sacolinha, né? Exato. Bom, a gente está caminhando na trilha da sustentabilidade ambiental, que é o mote perseguido pela sociedade contemporânea. E por conta disso, a sociedade tem que mudar seu comportamento. E isso segue a linha de uma escolha responsável no consumo e certamente vai envolver, no primeiro momento, os plásticos, né, que são extremamente agressivos ao meio ambiente, não se degradam facilmente. Então, quanto mais a sociedade se mover nesse sentido, mais benefícios nós teremos para a sustentabilidade e para o meio ambiente. Oi, Carlos. Boa tarde, a Mia que está falando, tudo bem? Tudo bem, Mia, como vai? Eu queria saber, a gente tem como medir aí o impacto, caso essa medida seja aprovada, né? Qual que é o impacto? Quanto de plástico vai realmente deixar de circular, pelo menos na cidade de São Paulo, e o impacto ambiental disso? Olha, mensurar a quantidade de plástico que vai ser reduzida, eu não teria esse número com precisão, mas a gente elimina, com certeza, uma grande parte das embalagens que são as sacolas plásticas. Porém, o plástico, que é a embalagem dos produtos que nós compramos, por exemplo, você compra aí um saquinho de feijão, um saquinho de açúcar e eles vêm com plástico, não é? E você elimina a sacolinha plástica, que é a embalagem, a segunda embalagem do produto, mas aí você ainda está consumindo e está levando para casa aquele plástico que é da embalagem do produto. Então, na verdade, fazer um balanço desse processo demandaria uma troca de toda a cadeia produtiva, que é o que prevê a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está em estudo final para implementação, já foi sancionada, e vai até o final do ano o estudo de implementação, e que tem um prazo até 2014 para implementação em território nacional. Aí sim a gente entra num processo maior, né, que é um processo de substituição de toda a cadeia produtiva por produtos que sejam adequados ambientalmente. Certo. Uma curiosidade, né? Muita gente utiliza essas sacolinhas plásticas dos supermercados como lixo, né? E aí, eu estava até comentando outro dia com uma pessoa, em algumas cidades em que já ocorre isso, né? A proibição da circulação nos supermercados das sacolinhas plásticas, as pessoas ficam sem lixo, acabam tendo que comprar, né, sacos plásticos. Aí fica meio 6 por meia dúzia ou não? Você acha que o benefício... Esse é um problema que não adianta você tentar dar uma solução para a embalagem no supermercado se você depois vai gerar uma outra demanda negativa para o consumidor, na hora dele embalar o seu lixo para deixar na sua porta, não é? Então, aí que vem a questão da política pública. É preciso que uma política, no sentido de diminuir a sacolinha, ela seja atrelada a todo um procedimento no sentido de que outras políticas complementares, outras ações sejam tomadas para você atingir o resultado esperado, né? E é como você diz, de repente a gente não consegue ter um benefício ambiental por conta de uma demanda que é gerada a partir da compra da embalagem para descarte. Sr. Carlos, o problema, por exemplo, de quem faz a compra do mês, gasta R$500 no mercado, por exemplo, não vai ter caixa para embalar tudo, para todo mundo, ele não vai ter como levar tanta sacola, não vai caber no carrinho de feira. Onde o consumidor vai colocar, então, a sacola, a compra em que sacola, né? Então, essa é uma boa pergunta. Eu vou experimentar isso na pele. Agora eu já experimento, porque eu uso embalagens de papelão. Geralmente eu peço no supermercado, nas minhas compras, caixas de papelão, e tenho também sacolas que são retornáveis. Isso já se tornou um hábito na minha família por conta do próprio comportamento que a gente acha que tem que ter. Não é tão difícil assim, dá para adaptar. Agora, o problema que pode ocorrer realmente, e eu acho que há necessidade que o supermercado deixe de cobrar de você a embalagem que ele cobrava, né? Então, algum benefício o consumidor tem que ter nesse processo, porque quando você comprava as coisas,
o saquinho de plástico já estava embutido no preço daquilo que você levou. Então, mais do que, beneficiar o meio ambiente, é preciso também que essa reutilização das embalagens que você utiliza no supermercado para levar para o seu carro, para a sua casa, isso tem um desconto no preço final da mercadoria, né? Como bem lembrou a Mia, não é meio que trocar 6 por meia dúzia, já que o consumidor vai ter que comprar o saco de lixo. Por que o mercado, então, não faz uma sacola mais ecológica? Então, veja, a sua preocupação é exatamente a preocupação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quer dizer, ela tem que começar em algum ponto. Então, a eliminação do saco plástico no supermercado seria um ponto que certamente seria contemplado. Mas uma política adequada, ela traria outras alternativas, que seriam, por exemplo, embalagens para lixo que fossem biodegradáveis, né? À disposição no mercado. Então, seriam outras possibilidades. Alô? Olá, pois não. Alô? Está cortando a ligação. Pois não, estamos ouvindo bem. Essas ações seriam outras, elas teriam que ser complementadas por outras ações para que a gente tivesse uma política integrada de gestão de resíduos, né? E que não vai ser só com a sacolinha de plástico, né? A sua preocupação é procedente. De repente você troca por meia dúzia se não tiver uma alternativa para o consumidor na hora de descartar o lixo. Certo. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Carlos. Eu estou falando aqui, né, ao vivo da Educar, a 18ª edição, né, dessa que é a maior feira de educação da América Latina. Vamos falar um pouquinho de educação. Você acha que as crianças hoje já têm uma outra visão, né, até o papel da escola nisso, e já estão começando a entender melhor? A gente está formando um cidadão mais consciente, não só com relação às sacolas plásticas, né, Carlos, mas com relação ao meio ambiente? Estamos sim, eu não tenho dúvida disso. Eu faço palestras sobre meio ambiente há mais de 20 anos e é muito diferente a reação do público infantil há 20 anos atrás, o adolescente, do adolescente de hoje. Hoje você não precisa se entender muito sobre determinados assuntos, as pessoas complementam as suas explanações com vídeos que elas viram, relatando vídeos, enfim, ela já tem toda uma conceituação pronta. O grande problema da educação ambiental é a mudança do comportamento. Você obter consciência ambiental, atingir um nível de consciência crítico com relação à questão ambiental, é um estágio que nós estamos hoje, eu diria, enfrentando de forma adequada. Porém, transformar essa mudança de consciência numa alteração prática do comportamento, né, isso sim, para benefício ambiental, é que é o grande salto que a sociedade tem que dar. E aí aquela história é como o cigarro, por exemplo, você sabe que fumar faz mal, mas continua fumando, quer dizer, ter consciência sobre a proteção ambiental é o primeiro passo, mas é preciso mudar o comportamento da sociedade. E mudar em todos os sentidos, na questão do resíduo, se você vai comprar no supermercado, você vai na frente de uma prateleira, você tem que saber qual o produto ele é ambientalmente mais adequado. Então a educação ambiental, ela tem que atingir um nível do consumidor mais crítico, não é? Em todos os sentidos, seja para você, o seu meio de transporte, seja para a sua alimentação, seja para o consumo de água, né, como você lida com os recursos naturais do dia a dia, enfim. Essa coisa toda dos rumos da sustentabilidade. Né? Então tá certo. Conversamos com Carlos Bocui, ambientalista e membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONSEMA. Seu Carlos, muito obrigado pela sua atenção e pela sua entrevista. Um abraço, até mais.